A língua é um local de disputas de sentidos e práticas. A forma como falamos não é inocente ou neutra. É atravessada por valores, visões de mundo e preconceitos. Atualmente, temos visto um debate sobre os usos dos pronomes neutros e o uso do é, i, x ou arroba no lugar do o ou do a. O que será que motiva tal demanda? Qual é o percurso histórico da nossa língua? Quais são os efeitos sociais? Que disputas estão em jogo? Que preconceitos linguísticos entram em cena? Vamos falar sobre isso? Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Desconstruindo. Eu sou Eduardo Murat e comigo, apresentando o programa e debatendo os temas, temos o Márcio Hall. E aí, pessoal? E estreando sua participação como apresentador, o Arnaldo Cruz. Pessoas, bem-vindas! No episódio de hoje, falaremos sobre a demanda social do pronome neutro, estimulada pela comunidade LGBTQIAP+. Conversando sobre o tema, temos duas convidadas com visões instigantes. Ana Quadro Gomes é doutora, professora da UFRJ e coordenadora do projeto de extensão Ações de Combate ao Preconceito Linguístico. Bem-vinda, Ana! Olá, muito contente de estar aqui nessa conversa com todos vocês. Que bom! Completando a mesa, temos Flávia Mendonça. Ela é mulher, LGBT, contadora, carioca, se diverte e aprende no mundo corporativo há 15 anos. E interessada demais em debates sobre diversidade. Bem-vinda, Flávia! Oi, pessoal. Muito obrigada por me receberem. Tem uma coisa que eu não falei pra vocês. A Flávia é uma daquelas pessoas, uma daquelas amigas que tem um raciocínio rápido e fala em cima do que você está dizendo na hora e que conta uma piada e que conta as coisas mais esdrúxulas, mas é tão engraçado que você acha fantástico. Um dia eu vou trazer ela aqui pra gente falar de humor no dia a dia e ela vai contar uma história do trem pra vocês vão ver. Bom que a gente já começa assim com as expectativas lá embaixo, né? Fico bem tranquila. Obrigada. Super, foi um prazer. Né? Então, pessoal, primeira pergunta que eu queria fazer, vou começar com a Flávia. A primeira dúvida que me surgiu é o seguinte, cara, a gente está falando de gênero neutro ou de pronome neutro? O que você tem para me dizer sobre isso aí, Flávia? Olha, Márcio, isso é até uma conversa que eu tive um pouquinho antes com o Murat, que, em primeiro lugar, para todo mundo que nunca ouviu falar de mim, não me conhece, eu preciso admitir que esse não é especialmente meu lugar de fala, que ainda que eu faça parte da população LGBTQIAP+, e eu consigo falar essa sigla mais rápido que o Murat, eu não sou uma pessoa não binária, eu não peço esse tratamento para mim. Eu sou, para quem não está me vendo, uma mulher que facilmente pode ser identificada como uma mulher, né? Assim espero, né? Tenho torcido por isso ao longo dos anos. Em todo caso, a gente está falando aqui de, quando você pergunta gênero neutro ou pronome neutro, nós temos pessoas que reclamam esse local, né? Essa existência não binária, né? Não binária. Eu não sou uma fluente em linguagem neutra. E é uma reclamação válida, é um pedido válido, né? Qualquer minoria que é massacrada no nosso país por inúmeros fatores merece ter seu pleito ouvido. E, por outro lado, né, além dessas pessoas reivindicar esse lugar de ter um gênero, de ter uma postura, uma existência não binária, a gente tem que pensar também que a linguagem não binária, a linguagem neutra, e aí sim, você falou pronome, eu queria ampliar um pouquinho. Quando a gente fala de linguagem neutra, não só pronome neutro, a gente não só está abarcando essas pessoas, mas a gente também está criando uma possibilidade de uma comunicação que não coloque um peso ali numa palavra, porque quando você fala uma palavra que tem uma terminação, que tem um significado masculino ou feminino, aquilo já vem carregado de um histórico, né? Se eu falo os diretores, né, tem um histórico, você já pensa em quê? Diretores de uma empresa, talvez você não tenha pensado em diretores de outro lugar, entendeu? Então, eu acho que dissociar a nossa linguagem desse peso, desse histórico, né, e não que toda bagagem cultural, toda história seja ruim. Então a gente tem que pensar que as palavras vêm com esse contexto cultural histórico, né, e a gente sabe que a nossa história, infelizmente, traz tudo que é feminino num lugar de sofrer mais discriminação, de sofrer ali limitações, de ter menos oportunidades. Então, a gente tirar esse peso da nossa comunicação, acho que seria muito interessante, não só para as pessoas não binárias, mas para todo mundo.
essa é uma posição muito pessoal, fico feliz de estar aqui falando, mas estou aí aberta às críticas, né? Estou muito curiosa com o que a Ana vai falar a respeito. Também estou curioso, porque é um tema, como o Murat disse no início, né? É um tema instigante, é um tema importante, e a gente realmente se coloca nessa posição de que a gente não sabe quase nada sobre isso, né? E a gente vive numa situação que a gente não pode se permitir não saber. É importante se preocupar com o próximo, faz parte, né? Faz parte disso, a gente precisa saber, né? Então, Ana, conta pra gente aí qual é a sua contribuição sobre esse tema. Bom, eu também preciso dizer que o meu lugar de fala não é o lugar de fala de quem reivindica a linguagem neutra, mas que eu tenho maior respeito por eles. O meu lugar é de alguém que é linguista e que tem um projeto de extensão que trabalha na defesa e no combate ao preconceito linguístico, na defesa aos direitos linguísticos. Então, como a Flávia falou, é muito importante que as pessoas tenham voz, não sejam silenciadas, e que as minorias, principalmente as comunidades linguísticas minorizadas, sejam reconhecidas, né? E aí essa questão que foi colocada eu acho muito importante, porque tem um nó aí no meio, não da Flávia, a Flávia falou perfeitamente, estou falando aí da imprensa e de políticos principalmente. Nesse último ano, neste ano apenas, eu contei mais de 20 projetos proibindo o gênero neutro em escolas, em repartições públicas, em qualquer coisa oficial, né? As pessoas querem, por lei, impedir que isso seja usado, né? E é um desrespeito com os direitos das pessoas, mas principalmente é uma confusão entre aquilo que a gente estuda na gramática tradicional, que a gente reconhece como gênero, que leva à concordância nominal, que leva a gente a falar as meninas bonitas e os meninos bonitos, e aquilo que está sendo pedido pela comunidade, né, que é muito diferente. Então, o que acontece é que na língua a gente tem que marcar, uma língua como a nossa língua, né, que é uma língua românica, a gente tem concordância de gênero. Há línguas que não tem. Tem línguas que têm outras estratégias para marcar os nominais que não são gênero, né? Então a gente tem diferenças como, por exemplo, classes de palavras nas línguas banto. Então nós temos 7 classes de palavras em algumas línguas africanas, que são assim, muda o final da palavra conforme o objeto é redondo ou comprido, ou humano, né? Então a gente vai ter diferenças aí de marcação. Em português a gente vai ter essa marcação de gênero, mas o gênero não é igual a sexo. Então a gente tem essa coisa de que a gente precisa dizer a parede, o chão, a mesa, né? E é uma dificuldade, uma fonte de dificuldade muito grande para pessoas estrangeiras que vêm, por exemplo, de uma língua materna como o inglês e que não tem essa marcação, porque eles vão usar um artigo que já é neutro, né, para poder marcar os nomes, e não tem essa terminação diferente para menina e menino. Mas também a língua tem um lado cultural, e esse lado cultural não impediu, por exemplo, a lua é feminina em português, mas é masculina em outras línguas. O mar é masculino em português, mas é feminino em francês. E aí os poetas vão dar uma personalidade feminina para o mar quando escrevem em francês e uma personalidade masculina para o mar quando escrevem em português. Então a gente tem também um lado cultural para a língua, né? O que essas pessoas que fazem esses projetos estão fazendo é querer determinar de cima para baixo como que a língua deve ser usada, né? E, em primeiro lugar, isso não é possível. A língua não muda por decreto, né? E, em segundo lugar, o que elas querem proibir com isso? O que as incomoda? Não é, na verdade, o preito das pessoas que querem o uso do gênero neutro. O uso do gênero neutro nessa reivindicação é simplesmente nas formas de tratamento e nas referências às pessoas. Ninguém está pedindo para que a mesa seja a mesa daqui para frente, né? Não existe uma tentativa de mudar a gramática da língua, é só o jeito de ser tratado, e acho que isso é muito salutar, né? A gente
se ressente, né, quando é tratado de uma forma que a gente não gosta. A sua fala, eu espero que esclareça, assim como esclareceu para a gente que está tentando aprender também, para muita gente, os porquês, a sua fala e da Flávia, né, os porquês da utilização desses pronomes, porque o que eu tenho visto muito em redes sociais é a utilização desses pronomes por pessoas que têm zero lugar de fala, mas que além de não ter lugar de fala, não têm respeito. E aí começam a utilizar de forma pejorativa, o que é muito triste, né? Porque nós estamos vivendo um momento de oportunidade, de aprendizado, e a gente prefere continuar agredindo e ofendendo. Ana, quando eu te apresentei, eu falei que você faz parte de uma extensão que é Ação de Combate ao Preconceito Linguístico. Você acha que essa questão que a gente está colocando aqui e essas tentativas de lei são um tipo de preconceito linguístico? O que é um preconceito linguístico? Preconceito é uma ideia, opinião ou sentimento que vai conduzir à intolerância. Agora, quando a gente fala linguístico, é esse tipo de coisa em reação a uma forma de falar, que geralmente é uma variedade, né? Tem mais de uma forma, a gente não gosta de uma. Esse não gostar, achar feio ou errado, é uma discriminação que acaba baixando a autoestima e cria insegurança linguística nas pessoas que usam essa variedade. Então, é claro que não é novidade para ninguém que a sociedade é heterogênea. Nós temos diferenças de gêneros que estão sendo discutidas aqui, diferenças também de classe social, diferenças regionais, diferenças etárias, né? E essas diferenças se manifestam em como as pessoas se expressam. Então, não aceitar a forma de expressão de alguém é, na verdade, tratar mal as pessoas daquele grupo que falam daquela maneira, né? Agora, o preconceito linguístico é perigosíssimo porque ele se reveste de correção. Então, ele parece, né, a gente confunde muito essas reações que a gente tem, isso dói no ouvido, né, com um ato objetivo de dizer que a pessoa não está seguindo a norma. E aí a norma seria para todos, né? E isso é muito perigoso, porque muitas vezes a pessoa que sofre aquele comentário, ela acaba acreditando que está errado mesmo o que ela está dizendo, né? O que não tem lugar, a forma como ela se expressa. Posso fazer um adendo sobre essa fala da Ana? É engraçado você falar que essa coisa do preconceito linguístico se reveste de uma... Você falou que se reveste de uma tentativa de correção da fala do outro, né? E é engraçado que no Brasil, eu sou carioca, eu estou aqui no Rio de Janeiro, a gente vê a total naturalização de pessoas gravando, por exemplo, sem preconceito nenhum, e não vejo problema nenhum, gravando um funk que às vezes ali não tem uma concordância, às vezes aquela letra necessariamente não tem uma concordância, e isso nunca é um motivo para que aquela obra seja execrada, entendeu? Essa obra, ela conspurca a nossa cultura nacional, porque ao invés de falar que as novinhas são sensacionais, ele está falando que as novinhas são sensacional. Ninguém se incomoda com isso, entendeu? Então, quando vem alguém reclamar que o pronome neutro não existe, não é uma construção formalizada de fato pelos linguistas e pela academia, eu vejo assim, poxa, por que é exatamente isso que é o alvo, né? O que você quer atingir com isso? Não é necessariamente a correção, é o que você falou, é um verniz de correção, é um verniz de tentar colocar as coisas no lugar ali mais formal e acadêmico, mas na verdade é um escudo para uma fobia que a pessoa está manifestando, né? Meu vídeo de opinião. Estabelece relação de poder, né, Flávia? Hierarquizando os grupos sociais. Sim. Porque eu estou correto, eu tenho um conhecimento, né? Eu tenho um conhecimento acadêmico formal e você não tem, então assim, eu te desestabilizo, invalidando o que você está pleiteando, invalidando tua forma de falar, né? Então... E assim, eu acho que fazendo um comentário sobre isso, essa questão da hierarquização, eu acho que ela se torna mais grave quando a gente percebe pessoas que não têm sequer o conhecimento, vamos supor, a hierarquização por si só ela já é horrível, tá? Do ponto de vista humano. Mas acho que é pior ainda quando você ouve pessoas que não têm a competência para falar com essa hierarquização e criam normas abstratas, sem embasamento, por isso é fantástica a presença de vocês duas aqui hoje, e começam a disseminar normas que não existem na internet e que você vê que acabam sendo replicadas.
Então, isso eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter hoje em dia, não só com isso, mas com todo tipo de informação que a gente recebe, mas de procurar a fonte, de procurar a raiz. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o que eu vi, e desde pré-pandemia, de gente que de uma hora para outra, né, se tornou que nem a Ana, doutora em linguística, ter o argumento de que pode falar contra aquilo que a pessoa não gosta, ou seja, é diferente de mim, eu rejeito. Se eu rejeito, eu preciso de algo para, né, tornar a coisa sem valor. Arnaldo, você falou duas coisas interessantes que eu queria perguntar tanto para Ana quanto para Flávia, antes do Márcio fazer a próxima pergunta dele. Uma que você falou que as normas não estão na internet. Fica assim, que gente contemporânea, atual, né? É um cara da nova geração de uns 18 anos, porque se não tá na internet não existe. Né? Eu fico assim, gente, eu tô muito velho, porque eu sou do tempo do livro, da enciclopédia, da pesquisa na biblioteca, mas tudo bem, não tá na internet, não existe, eu vou aceitar. Mas tem uma outra coisa que vocês falaram aqui que me chama a atenção, quando você falou doutora, né? Que você mesmo, Arnaldo, já me falou isso uma vez. A gente apresentou a Ana como sendo doutora, né? A Flávia também tem suas especializações, como uma forma de chancelar, né? Mas não de gerar hierarquia, mas olha, essa fala aqui tem um sentido, essa fala aqui tem um embasamento X. Mas a Ana nunca se apresenta como doutor, vocês nunca me viram falar também no dia a dia que eu sou doutor, nunca dizer prazer, doutor Eduardo Murat. Mas esses elementos também marcam e diferenciam as pessoas, né? Ana, você acha que a gente faz isso em quantos outros lugares, né, de fala, quantas outras situações? Porque eu tenho a sensação que a gente também às vezes desmerece alguém porque é de uma classe socioeconômica X e usa uma expressão qualquer, ou como pessoas que não gostam de rap vão falar que o pessoal do rap não usa plural, como se fosse menos, mas é um código daquele grupo, ou as pessoas desmerecem um candidato a alguma vaga, ou seja pública ou privada, porque tem alguma marca de linguagem de grupo socioeconômico, como se isso fosse o suficiente para a pessoa ser ou não competente para realizar aquela função. É isso mesmo, ou não é nada disso? Como é que é essa história? Olha, a língua natural tem regras que a gente usa inconscientemente. Crianças que não foram para a escola com 6 anos de idade falam português perfeitamente, ou se tiverem nascido na China, vão falar chinês perfeitamente, sem ninguém ter dito para elas o que é certo e errado. Então, quando a gente estuda um idioma estrangeiro, a gente procura falar igual uma criança de 5 anos e sofre muito para conseguir esse domínio. Então essas regras, elas são inconscientes, é isso que eu estava falando. Em português a gente precisa dizer a mesa, o chão, a caneta, etc. e tal, e isso ninguém vai mudar por decreto. Agora, as formas de tratamento a gente aprende na escola. A gente não é natural a gente chamar alguém de vossa reverendíssima, vossa excelência, vossa mercê, que acabou virando o nosso você contra todos os decretos, né? Não é natural. E a gente sabe muito bem que quando um chofer de táxi, uma pessoa que está pedindo esmola na rua, chama o seu cliente ou o passante de doutor, doutora, ele está querendo dizer, eu sou menos que você, eu estou a seu serviço. Então existem relações de poder que ficam muito claras na forma de tratamento escolhida, né? A gente chama as pessoas, as relações não são iguais, as relações sociais são assimétricas, e a gente trata as pessoas de acordo com a intimidade que a gente tem aqui no Rio, por exemplo. A gente acaba de conhecer uma pessoa, acabei de conhecer a Flávia, vou chamar de você. Daqui a umas semanas a gente está amiga, eu já vou chamar de tu, porque a gente marca a intimidade com a forma de tratamento. Então a forma de tratamento não é alguma coisa regulada pelas normas, por um lado, mas, por outro lado, é alguma coisa que a gente tem que estudar. A gente vai chamar o juiz de um jeito, o presidente da República de um outro, e a gente vai usar isso para marcar diferenças sociais, né? Então, olha só, se a gente vê um bebezinho pequeno, de menos de 1 ano, né, num carrinho, e a gente fala, que lindo seu menino, e a mãe fala, é uma menina, ela vai ficar muito chateada. E ela tem toda a razão de ficar. Porque a gente revelou que a gente não vê na aparência da criança sinais do gênero que a mãe queria que a gente visse, né? E a gente não vai fazer uma coisa dessa de propósito, a gente não vai querer ferir os sentimentos da mãe. Por que a gente não quer tratar as pessoas pelos pronomes que as pessoas escolheram para serem tratadas? Então, uma pergunta moderna que se faz em vários lugares do mundo é: qual é o seu nome e quais são os seus pronomes? Como você quer ser tratado, né?
porque a sociedade não é binária, né? Se uma parte da sociedade não é o caso de impor ao resto que seja. Então a gente tem que ter respeito pela diversidade, esse é o ponto. E os pronomes mostram muito isso, se a gente tem ou não tem respeito pela diferença entre as pessoas. Comentário bem rápido aqui em cima disso que a Ana falou. Acho muito legal, por exemplo, você pega o LinkedIn, que a gente pode dizer que talvez seja a rede social mais, onde as pessoas são menos elas mesmas, a postura é diferente, e no próprio LinkedIn a gente já vê muito isso que você falou, Ana, as pessoas colocando antes o pronome, né? Numa rede que é profissional, ou seja, aquilo para alguns, o próprio sustento vem dali, e o LinkedIn está incorporando isso em vários perfis, o que é muito legal e corrobora isso que você está falando, né? Em termos de rede social. Muito legal. É interessante que vocês falaram aí de como a linguagem revela, inclusive, relações de poder, né? O doutor, você chama alguém de doutor, você numa posição de alguém que vai prestar um serviço, de alguém até que esteja pedindo algo, você fala, olá, doutor, etc. E essa relação de poder, ela também é uma construção social, assim como o gênero, né? Porque nem a natureza, nem a nossa personalidade, as nossas existências, elas são binárias, né? Então, exatamente esse exemplo que a Ana deu do bebezinho, para você ver, a gente tem aí a premissa de que a partir do momento que você existe nesse mundo, a partir da sua configuração ali fisiológica aparente, né? Porque até onde eu sei não existe nenhum outro teste mais arrojado, a sua ali configuração biológica aparente, fisiológica aparente, vai dizer se você será chamado de homem ou mulher, e a partir daquele dia zero da sua vida, você já tem ali uma gama de expectativas e de códigos e de signos que serão associados a você e que meio que moldam, né, como você vai ser tratado pela sociedade. E aí eu lembrei de uma entrevista, eu acho até que foi para o podcast Transmissão, que foi a Judith Butler, estava sendo entrevistada, e ela falou que ninguém, pois é, maravilhosa, e ela falou que ninguém deveria ser resumido a pura, eu acho que ela falou pura biologia, pura anatomia, algo assim. E é isso, né? Imagina, a forma como você existe, é moldado fisiologicamente, de repente determina tudo, né? Que você vai sofrer ou merecer ao longo da vida. É a mesma discussão que a gente deve levar para o racismo, né? A mesma discussão que a gente deve levar para uma série de outros debates. Mas é isso, são construções sociais, assim como a relação de poder é uma construção social, e como construção ela pode, né, como bem diz o nome do seu podcast, do podcast de vocês, ser desconstruído. Então eu acho que isso que é muito interessante, eu acho que é isso até que me fez topar o convite de estar aqui, que mesmo não sendo uma pessoa não binária, a gente tem máximo interesse de que a linguagem seja menos opressora nesse sentido de colocar as pessoas num lugar, num extremo ou em outro, né? E eu acho que isso é até uma coisa que a sociedade meio que vai dever, em algum momento, as pessoas não binárias, porque estão nos fazendo refletir isso e estão dando aí um grande gancho para a gente começar a repensar essas tanto relações de poder quanto relações de expectativas, etc., sobre gêneros. A gente fala tanto de sociedade fluida, trabalho fluido, né, relações fluidas, o mercado agora é fluido, e a gente não consegue sair, nós, enquanto pessoas, e eu, Arnaldo, me coloco nisso, desse determinismo que a Flávia estava falando agora. Muito show. Acho que assim, se eu pudesse agora dar uma hashtag, chega de determinismo, né? Chega de encaixotar em função de uma condição primária. A gente, quando estuda, no contexto da nossa vida, por exemplo, eu que sou engenheiro, que a minha formação tem rigorosamente nada a ver com a sua, Ana. O meu estudo da língua portuguesa, o meu estudo formal foi na escola, né? Ensino fundamental, ensino médio, e eu só tenho contato com esse português brasileiro que é ensinado no nosso tempo. Mas esses pronomes neutros, isso tem uma história, quer dizer, esses pronomes neutros, eles poderiam ou já fizeram parte da nossa língua em algum momento? Faz sentido a gente ter tanta aversão a isso, pensando na origem da nossa língua, que é o latim e tal? O que você poderia me ajudar a entender com relação a isso? Olha, Márcio, em primeiro lugar, o que a gente estuda na escola não é o português brasileiro, é o português europeu. O governo brasileiro, há muito tempo, na nossa segunda Constituição, fez uma opção por um padrão linguístico que é mais próximo da forma de falar espontânea dos
europeus, das pessoas nascidas em Portugal, muito distante da forma de falar de qualquer brasileiro, mesmo aqueles que têm terceiro grau completo, pós-graduação, etc., né? Então, todos nós erramos, não são só as pessoas mais simples, vamos dizer assim, ou de classes econômicas desfavorecidas, ou que não foram para a escola que erram, só que a gente não repara no próprio erro e não repara no erro dos iguais. A gente repara nos erros, entre aspas, que são as marcas linguísticas das comunidades que a gente já tem preconceito contra elas. O preconceito linguístico é, na verdade, uma porta, disfarce ou marca para um preconceito social. Sempre assim, né? Agora, quanto à linguagem neutra, né? Esse movimento não é novo, ele foi descoberto, digamos assim, pela nossa política agora, mas esse movimento é antigo. A Holanda já tem pronomes neutros oficialmente determinados pelo governo, esses pronomes que não vão nem para o feminino nem para o masculino, desde 2015. A França já tem um debate sobre isso há muito tempo. Isso já foi aprovado e depois reprovado lá pelo governo há muito tempo. Então isso não é uma coisa só brasileira também. Mas passou por uma proposta primeiro de usar arroba, que era uma coisa que as pessoas usavam na escrita, vocês já devem ter visto, também fora do Brasil. Passou pela proposta de usar X, e agora a gente tem a proposta do E, que é mais de acordo com a pronúncia, porque não dá para pronunciar arroba e não dá para pronunciar o X no meio de uma sílaba para português. E o arroba ele não é muito inclusivo com relação, por exemplo, a deficientes visuais, né? Exatamente, mas a própria comunidade não binária propôs a troca levando em conta isso. Então tem gente que ainda, inclusive colegas que se dizem colegas, professores de português, que dão entrevistas por aí dizendo que essa linguagem é falsamente inclusiva, sem levar em conta que a proposta foi deles mesmos, de sair do X, de sair do arroba para o E, levando em conta isso, que possa ser lido por programas para cegos, né, e que possa então ser mais inclusivo. E está mais de acordo também com a fonotática do português brasileiro, que é a nossa sílaba tem que ter como centro uma vogal, senão a gente não consegue pronunciar, né? Agora, esse ILE, que é um dos sistemas que é proposto, esse ILE é baseado numa forma do latim, que deu origem aos nossos... do latim. O latim tinha esse artigo, neutro, que deu origem ao O e a O de muitas línguas românicas, né? Então eles foram buscar isso lá no latim. Desculpa te interromper, mas isso é muito importante que você falou, porque você acabou de matar um argumento das pessoas que lutam muito e sem pensar e sem estudar com relação a essa questão, porque as pessoas acham que isso é invenção, que foi inventado, e na verdade não, né? É modismo do agora, né? Então, não faz mal que tenha sido inventado, acho que algumas coisas são inventadas, por exemplo, as nossas regras de pontuação são inventadas. Por quantas mudanças ortográficas nós já passamos na nossa vida, né? Essas sim, são baixadas por decreto. Pegando esse gancho, nossa, perfeito, da questão do higienismo, amei esse termo, nessa situação, porque é literalmente o que eu sinto, né, como pai de uma pessoa trans. Então, isso bate na veia e obrigado por esse momento, Ana. Mas, Flávia, assim, levando isso em conta, porque a gente tem, por incrível que pareça, uma militância, na minha percepção, tá? Eu vejo muito uma militância contra a inclusão, uma militância contra o respeito, que a gente poderia até pensar que é surreal, mas ela existe. Você vê que a Ana estava falando de respeito agora, e o que a gente vê na realidade é uma certa militância contra o respeito. Se você nunca parou para pensar nisso, pense, quando você lê algumas coisas e você vê algumas campanhas, literalmente você está vendo uma militância contra o respeito. Respeito o quê? Respeitar o outro de ser aquilo que ele é. Pegando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da linguagem neutra. O que ela representa para a sociedade, assim, mais especificamente, para a comunidade LGBTQIAP+. Quase foi de uma vez só. Olha, mais do que esse preâmbulo da tua pergunta, acho interessante, você falou, existe uma militância, né, contra o respeito do direito
do outro, né? Eu acho que não é só uma militância, eu acho que a gente consegue ver claramente que são projetos, né? Projetos muito bem articulados, financiados, projetos que tem aí, que eventualmente servem de cortina de fumaça, eventualmente servem para manter determinados grupos no poder, eventualmente serve para fomentar fundamentalismo religioso, que também está ligado com outras coisas que não cabe a gente esgotar nessa fala, mas não é mera militância, não é só uma pessoa que ficou incomodada e foi, realmente não devo usar o pronome neutro, não, é projeto, é organizado, tanto que ele se direciona especificamente, como a Ana perfeitamente colocou, ele se direciona contra classes específicas, né, contra grupos específicos, né, ninguém está aqui para criticar falas ou inovações que partam de grupos que já estão no poder, historicamente, são sempre contra grupos específicos que ainda estão buscando seus espaços, né, buscando aí respeito, e quando a gente fala de buscar espaço, buscar respeito, buscar ser tratado como se deseja, eu acho que não é surpresa para ninguém, mas eu tenho que sempre trazer essa estatística de que o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas LGBTQIAP+. Então, não é, quando a gente fala de qualquer pleito dessas pessoas, não é um mero capricho, né? Porque todos esses pequenos atos de respeito, respeitar a linguagem neutra, respeitar a identidade de gênero que aquela pessoa reivindica, são pequenos tijolinhos que vão construindo ali talvez um muro que em algum momento possa blindar essas pessoas de sofrer as mais diversas violências que elas sofrem, né? E a gente está falando aqui das microagressões, que é a pessoa não ser chamada pelo pronome que ela quer, da pessoa ser trans e alguém ficar, mas qual era o seu nome antes? Da pessoa ser lésbica, né? E aí eu não quero ficar aqui de lesbosplaining ou fazer a lesbopídia, mas da pessoa ser lésbica e alguém ficar assim, mas como vocês transam? Mas você nunca tentou outro gênero, etc. Então, assim, isso são microagressões, podem parecer uma grande besteira, né? Mas isso vai sedimentando uma cultura na nossa sociedade que leva para as agressões ainda piores, né? Que é o fato de, por exemplo, me perdoem se eu errar na estatística, se alguém quiser me corrigir, fique à vontade, mas acho que 90% da população trans ou travesti não tem emprego formal. Isso é uma violência, você está cerceando o direito daquela pessoa a prover suas necessidades. A gente tem a média de uma pessoa trans ou travesti no Brasil é 35 anos. Se eu fosse, ano que vem, eu já ia ficar preocupada. Então, assim, é uma loucura. A gente está num país que consome absurdamente pornografia que envolva pessoas trans e travestis e a gente ainda tem essa hipocrisia de ser extremamente violento com elas. Então, o Brasil, a gente entende que a gente tem aí uma sexualidade extremamente mal resolvida, uma necessidade muito grande de respeitar o outro que a gente ainda não conseguiu entender. E eu acho que a grande mensagem que a gente tem que trazer aqui, tanto sobre o respeito de pronomes neutros, de linguagem neutra, quanto sobre qualquer respeito, qualquer aspecto de uma minoria que esteja sendo massacrada, como os LGBTQs, como a população negra, etc. Qualquer reivindicação dessa tem que ter sempre em mente, a gente tem sempre que ter em mente o seguinte, a gente apresentar nosso respeito, a gente considerar a existência do outro não fere a nossa. Ninguém está pedindo para entrar na sua casa e de repente falar que o Eduardo é um professor e não sei, que ele é lindê. Eu não saberia falar uma palavra, um adjetivo parte aqui. Que me toca. Lindê, pois é. Ou que ele é feio, não sei, as opiniões podem divergir, eu não acho, mas as opiniões podem divergir. Ninguém está pedindo para entrar na sua casa e que você adote uma postura, não sei, que você faça agora show de drag. Ninguém está pedindo nada disso, as pessoas estão pedindo, reivindicando ali direitos para elas, né? Nada disso vai fazer com que seja instaurada uma ditadura gay no Brasil, lamentavelmente, porque eu andei esperando nas últimas eleições, isso não aconteceu, nosso hino ainda não é cantado pela Pablo, mas a gente pode respeitar os outros, não vai acontecer nada. Eu acho que esse é o grande aprendizado. E nem tem mamadeira de piroca nas escolas, né? Até onde a gente saiba. Até onde eu sei, não. Eu tenho bastante amigo professor, a gente tem professores aqui, mas até onde eu sei, não. Né? Mas, nunca houve, é uma falácia de um nível gigantesco, nem a proposta de lei, a pessoa que fez a proposição, né, para você ter uma mudança no ensino sobre sexualidade nas escolas, já falou isso, já apresentou documentação, já comprovou de todas as formas e ainda assim esse imaginário fica.
E as pessoas às vezes dizem, não, porque na minha escola você tá, mas você foi lá, você viu, você tem dados e fatos, você já olhou as leis, diretrizes e bases para dizer que existia isso como norma. A pessoa daquela, mas eu, e aí entra numa pessoalidade que não se resolve. Mas aí a gente entra num aspecto também que ficou muito claro nos últimos anos, né? Especialmente aí nessa tormenta política que a gente vem acompanhando, de que as pessoas elas acreditam no que é muito mais conveniente para elas, né? Viés de confirmação, a neurologia já fala sobre isso. Exato. Então, assim, outro aprendizado que a gente precisa, pelo qual a gente precisa passar é pensar coletivamente, né? E não apenas, olha, para mim é viável acreditar que, não sei, que tem mamadeira de piroca, que tem ditadura gay, que tem cartilha gay, não sei, às vezes não tem nem livro, gente, nas escolas. Quem conversa com professores de rede pública de lugares mais ermos sabe quanto que é penoso, embora a gente deva louvar sempre a educação pública, a gente sabe que em alguns lugares é complicado. Então, enfim, são aprendizados que a gente coletivamente tem que ter em algum momento. A gente está num momento em que não há investimento na educação, há uma desvalorização da educação da ciência como um todo, mas eu acho que o mesmo discurso que é contra a educação sexual para as crianças na escola e fora da escola, né, é um discurso que também quer apagar tudo que seja diferente do menino veste azul, menina veste rosa e acabou, né? E acho que isso vem numa ideia de demonizar tudo que é diferente, acabar com a diversidade e criar um clima fascista mesmo, que é um clima de vamos acabar com todo mundo que não pensar como nós, né? Infelizmente. E Ana, que historicamente tem apagado a presença dos afrodescendentes na história do Brasil, né? Logo depois da Lei Áurea, uma pessoa conhecida da história brasileira mandou queimar os registros. Então não tivemos escravidão, porque não temos os documentos. Queimaram. Assim não faz sentido. Recentemente, digamos assim, na linha do tempo do Brasil, outros movimentos do gênero aconteceram. Como assim, né? A gente resolve as nossas contradições, exclui, invisibiliza pessoas de diferentes grupos socioeconômicos, culturais, de gênero, simplesmente na canetada. Isso é complexo. Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta para as duas, mas começando pela Flávia. Há um bom par de anos, provocado inclusive pelas mulheres da minha vida, sejam amigas, colegas de trabalho, seja minha filha, minha ex-esposa, namorada, enfim, as tias, avó, né? Pessoas no meu entorno que eu gosto e respeito suas visões, eu venho sendo questionado desde sempre pelo machismo estrutural que me atravessa. E a gente sempre vai tentando, mas tem ato falho, quando você percebe. E eu me peguei algumas vezes em sala de aula, formalmente, foi uma das primeiras vezes, já tem alguns anos isso. Já deve ter uns 8, 10 anos. Eu estava em sala de aula e falando para o grupo de 60 alunos na faculdade. E aí eu disse, porque os rapazes e as meninas. Eu parei no meio do caminho, E os alunos não entenderam, porque eu estava fazendo uma fala, eu parei ali. Eu disse, por que eu infantilizei um, não infantilizei o outro? Para tudo, povo, desculpa, deixa eu recomeçar. E recomecei e tenho um trabalho consciente de tentar mudar, assim como bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes e tantos outros caminhos que a gente vem tentando. Mas a minha pergunta é, adianta proibir? Proibir acaba com preconceito? Ou, historicamente, eu acho que vocês até já falaram um pouco disso, mas dá pra gente dizer que a proibição, não estou nem falando de legislação, a proibição, ela, dentro de um contexto social qualquer, ela acaba, elimina o preconceito? Ou gerar o estímulo é importante, mesmo que seja por proibição? Como é que é isso para vocês, hein, Flávia? Olha, essa pergunta é bem delicada, porque, especialmente, acho que você falou na minha apresentação que eu sou carioca, né? O carioca é meio rebelde com tudo que diz respeito a normas em geral, né? Não que nós sejamos rebeldes por natureza, mas assim, existe todo um descaso dos órgãos públicos em diversas searas que fomentam isso, né? Mas, em todo caso, eu fiquei pensando sobre essas possibilidades, né, de proibição e, poxa, aqui no Rio mesmo, a gente teve a lei seca, que teve aí resultados extremamente positivos, né, a respeito para quem não sabe ou não lembra, a respeito do endurecimento de penalidades para quem fosse flagrado dirigindo sob efeito de álcool, né.
Tem muito protesto, a pessoa fala, mas eu também sou uma latinha, etc, etc, mas o fato é que teve resultado, né? E um resultado que, sinceramente, para uma sociedade é magnífico, porque você não tem pessoas embriagadas atropelando outras pessoas ou se matando, etc. Até que um presidente que nós temos resolveu mudar a legislação e dizer que você pode ter muito mais pontos, muito mais problemas com essa carteira de motorista e não perder. É quase um programa de milhas, né? Agora você vai acumulando, em algum momento você deve trocar por alguma coisa, não sei, talvez uma caixa de cloroquina, talvez. Não sei o que ele vai oferecer em troca desses pontos. Mas, o cinto de segurança também é um exemplo, né, disso aí também, né? O cinto de segurança, a gente está falando de leis especialmente com um caráter mais proibitivo, né? Mas, sinceramente, já que vocês me perguntaram, eu acredito muito em leis que pavimentam aí um caminho de estímulo, um caminho de aprendizado sem essa dor da punição. Não que ela não seja necessária, né? Mas aí eu trago para discussão uma outra coisa, que eu estava até conversando com amigas professoras ontem, que é a lei que tornou obrigatório o ensino a lei que tornou obrigatória o ensino da história afro-brasileira nas escolas, né? A gente não está falando de proibição, a gente está falando de uma obrigatoriedade de apresentar algo. Eu acredito, em parte, que você não pode ser o que você não vê, então você começa a apresentar possibilidades para as pessoas, né, no ambiente escolar muito cedo, então você começa a endossar comportamentos, a fomentar pesquisas sobre o tema, e ali você já vai tentando, né, nesse caso, desconstruir ali um racismo estrutural a respeito das populações negras e indígenas. Complementando, se for possível, esse comentário, eu conversei ontem, justamente pensando sobre leis, eu conversei com 3 professoras sobre essa lei, né, e eu tive um panorama engraçado, que eu tenho desde a escola, eu tenho desde o relato da escola que cumpre essa lei porque tem que cumprir, até uma outra ponta, um outro extremo, né, de entusiasmo, que a escola faz vídeos, faz peças de teatro, ela se engaja, não é uma coisa só do 20 de novembro. Então, você vê que é uma lei que abriu um caminho, né, que impulsionou aí quem tinha essa vontade de ensinar, quem tinha a possibilidade, óbvio que tem a ver também com os recursos, como a Ana bem falou, a educação vem sofrendo aí graves ataques, né, por meio de redução de recursos direcionados a ela. Mas é isso, eu acredito piamente que leis que impulsionam podem ser talvez mais efetivas do que leis proibitivas, porque nesse caso a gente está querendo ensinar, né? A gente quer que as pessoas passem a considerar uma nova forma de usar a linguagem, né? Então é isso. Interessante. Mas, Ana, o que você acha dessa história? Assim, lei adianta? Você até já falou algumas vezes que tem questões na língua que são do uso, das práticas sociais. Outras têm normativas. E aí? Isso é complexo, né? Eu acho assim que, sim, a gente teve uma lei aí, um projeto de lei que proibia que a gente usasse termos de inglês na nossa língua e isso não vai funcionar. Mas, por outro lado, a gente teve várias leis que resultaram em efeitos muito, nem sempre bons, funestos, às vezes, para a nossa história. Por exemplo, a gente tem hoje línguas indígenas em extinção, porque não só os indígenas foram vítimas de genocídio, mas também eles são proibidos de falar sua língua. Até hoje a gente ouve relatos de indígenas que nas escolas não podem falar o próprio idioma no recreio, são reprimidos, apanham, levam palmatória na mão. Então a gente teve a lei do Getúlio, que proibiu que as pessoas falassem italiano, japonês e alemão, porque quando ele resolveu deixar de apoiar Hitler e passar para o outro lado da história, né, ele resolveu que eram inimigos do Brasil. Então a gente teve repressão para isso, né? Nós não falávamos português como língua principal até quase o fim do século XIX. A gente falava, nós falávamos línguas indígenas, né? O tupi e o iangatu, e aí foi imposto pelo Marquês de Pombal, né? O texto é dele, mas isso aconteceu paulatinamente, que a gente passasse a ter todos os documentos e todas as comunicações oficiais em português. Isso demorou muito a surtir efeito. O outro lado dessa lei, que era que as escolas já ensinassem a todos os brasileiros, demorou muito mais ainda a entrar em vigor, né? A escolarização. Então a gente tem leis bastante complicadas. Eu acho que não é o caso de, não sei se seria um benefício imediato forçar todo mundo a usar o pronome neutro, um terceiro pronome por decreto. Mas a permissão, também acho ridículo
E é terrível, e muitos projetos de lei foram aprovados em nível municipal, estadual e federal, proibindo o uso do pronome neutro. Isso não tem cabimento, além de ser inconstitucional, é uma coisa muito preconceituosa, perversa, né? E o efeito, acho que é do exemplo, que é o de desmoralizar e não ensinar as pessoas a respeitarem a diversidade. Sim, eu acho que a gente deveria ter bom senso e ver bons exemplos, e eu acho que várias empresas particulares e governos estão fazendo isso. A gente tem um guia de linguagem exclusiva da Comunidade Europeia, tem um guia de linguagem exclusiva da Holanda, tem guia de linguagem exclusiva de empresas particulares, inclusive empresas brasileiras, em que as pessoas começam a evitar palavras que são masculinas ou femininas, a usar, mesmo para quem não sabe usar o pronome, que eu também não sei, a Flávia diz que ela não sabe, eu também não sou fluente no pronome neutro, mas é uma questão de dizer, em vez de falar nosso colaborador e nossa colaboradora, pessoas que colaboram, né? E aí a gente vai fugindo a essas marcas e vai respeitando mais, criando um ambiente mais confortável para que todo mundo veja a sua própria identidade, porque língua não é só instrumento de comunicação, língua não é só regra de gramática, língua é identidade também. As pessoas se veem refletidas nas formas de falar que elas usam. Complementando, até foi interessante você falar dos guias e dos manuais que existem em âmbito de empresas privadas, mas eu fiquei curiosa, fui procurar, eu achei um manual para uso de linguagem não sexista produzido pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem iniciativas locais tentando proibir, a gente tem uma força oposta tentando dar ferramentas para a gente começar a normatizar isso, né, trazer possibilidades. E, por fim, uma coisa que é inegável, não tem como a gente fugir, o capital se curva aos seus consumidores sempre. Então, assim, eu já não fico surpresa quando eu vou fazer uma compra num site e no momento de coletar todos os meus dados para venda futura deles, eu falo lá se eu sou uma pessoa feminina, masculina, ou prefiro não me identificar, ou nenhum dos dois, ou outro. Então, eu acho que vocês talvez já tenham visto isso também. A gente, nas compras online, está tendo já essa possibilidade. Então, ainda que tenha essa contracorrente, né, de grupos políticos tentando desmoralizar essa população, o capital, as empresas, o mercado, bem ou mal, começa a observar essa necessidade de seus clientes. Esse primeiro passo é importante, Flávia, mas quando você estava falando, eu fiquei pensando assim, prefiro não me identificar. Se eu fosse uma pessoa desejando me encaixar em algum lugar, eu ficaria feliz de ver o prefiro não me identificar? Certamente que não. Quer dizer, quem sou eu para responder, né? Cada um vai ter sua particularidade. Mas eu só tentei mostrar essa situação para ilustrar que essa percepção está acontecendo. E digo mais, a gente falar de não binariedade é bem mais amplo do que a gente imagina, ou do que a minha criação e minha cultura me permite imaginar. Porque assim como a Ana traçou um paralelo aí de como a nossa linguagem veio se desenvolvendo ao longo dos séculos, já existem pesquisas que demonstram que os povos indígenas, as populações indígenas pré-colonização europeia, tinham mais de 2 gêneros, eles tinham uma miríade de gêneros, alguns dos povos. Então, assim, hoje eu falo, mulher, homem, né, feminino, masculino, ou não binário, e eles tinham um leque muito maior, entendeu? Que a nossa criação não nos permite imaginar, e que, obviamente, toda o desprezo pela cultura indígena não nos permite revisitar com facilidade, né? Mas é isso, outros povos já viam isso de outra forma. Então, em algum momento, eu imagino que talvez a gente tenha outras opções, né? E o meu desejo sincero é que a gente tenha mesmo, né? Que essa polarização seja cada dia menos relevante, que a gente respeite, obviamente, as identidades de cada um, mas que isso não seja determinante, né? São duas coisas, né? Uma com relação às leis. A gente acho que não deveria haver lei para impor o uso do pronome neutro, mas também não deveria haver lei proibindo, até porque a gente precisa de uma lei que proíba a discriminação, inclusive a discriminação linguística. Essa lei já está na Constituição, mas infelizmente o que a gente tem visto é uma porção de projetos de lei inconstitucionais aí passando a vigorar, o que é inadmissível, né?
E, inclusive, tem maneiras diferentes da nossa de marcar as coisas. Pronomes, em inglês, português, francês, etc., eles não têm gênero. Mas a gente tem uma língua indígena, o Rikishibá, que tem um pronome feminino de primeira pessoa e um pronome masculino de primeira pessoa. Tem uma diferença, né? É uma regra gramatical, mas é uma regra gramatical diferente de todas as outras línguas. Ninguém imaginaria fazer uma lei para forçá-los a ter um pronome neutro de primeira pessoa, né? Que é o que a gente tem, que é um eu que não muda, quer seja um homem falando, quer seja uma mulher. Eu queria perguntar sobre cartilhas, né? Porque assim, na minha cabeça de uma pessoa que realmente não domina o assunto e está querendo aprender, a cartilha é para quem? A cartilha é para a comunidade? A cartilha é para todo mundo? Eu digo a comunidade LGBT que IAP+, ou é para a sociedade inteira? Como funciona a cartilha? O que vocês pensam sobre a cartilha? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Considerando que possivelmente a Ana tem uma história muito mais próxima dessa coisa da pedagogia e das ferramentas, né? Ana, acho que você inicia, né? Olha, num dos guias para a linguagem neutra que eu conheço, eles começam dizendo porque elos existem e você precisa saber. Então, é uma questão de reconhecimento da existência, só isso, né? Então, algumas pessoas, existem duas versões da linguagem neutra. Numa versão para a linguagem neutra, o elos, por exemplo, incluiria todo mundo, mulher, homem e não binários. Na outra versão, a gente teria que falar todas, todes e todes, né? Teria uma forma de tratamento para os não binários, uma para as mulheres e uma para os homens. Então, a gente tem posições diferentes mesmo dentro da comunidade, né? E não há um consenso a respeito, isso está sendo construído, né? E o importante é o respeito, né? Então, o importante é que a linguagem inclusiva não é para a pessoa que usa. A linguagem inclusiva, ela vai servir para o outro, para aquele que é tratado por ela, né? Então, a gente tem que aprender a olhar e reconhecer o outro, né? Acolher o outro, é isso que é importante. É uma empatia linguística, né? Uma empatia linguística, exatamente. Como toda forma de tratamento, né? Se eu pudesse complementar, eu chamaria mais de uma empatia existencial, né? Porque a forma como ela está se materializando nesse caso é a língua, né? É a comunicação, é o idioma. Mas nós todos, enquanto sociedade, nós temos que estar atentos às reivindicações, às necessidades dos grupos que são minoritários como um todo. Assim como, bom, eu sou branca, né? Isso é um programa de áudio. Eu sou branca e eu tenho que ficar atenta do que está acontecendo de reivindicação no meio das pautas raciais. Eu preciso entender, existe um contexto de reparação histórica que deve ser acompanhado, né, pela branquitude, né? Então, quando você pergunta para quem são as cartilhas, eu não sei necessariamente quem vai elaborar. Eu não sei como a academia vai lidar com isso, como que isso vai ser tocado no âmbito legal, né? Como que a gente vai conseguir incentivar isso por meio de leis. Não são as academias, não, são as comunidades mesmo que elaboram os guias, né? Perfeito, perfeito. Eu ia até comentar que era a minha grande curiosidade. Eu sigo pessoas não binárias nas redes sociais e eu vejo algumas delas promovendo cursos de linguagem neutra, cursos a respeito de não binariedade, cursos em que elas falam das vivências, experiências delas. E eu fico pensando assim, nossa, como que isso um dia vai se consolidar, né? Quanto tempo vai levar para a sociedade começar a aceitar, para a gente começar a ter um modelo mais ou menos unificado, né? Ou será que não? Será que a gente vai viver para sempre com vários formatos de falas, de formatos de pronomes não binários, enfim? Isso é uma grande curiosidade. Por isso que eu falei, a academia um dia vai resolver, mas pelo visto não é ela também, né? Eu vou passar essa... Flávio, legal isso. Pegando um pouco esse gancho, porque tem a questão da academia, é claro, e eu acho que vai ter um dia que a gente vai precisar, sim, unificar as diversas contemplações da linguagem inclusiva. Mas quando eu penso assim, por exemplo, a gente está aqui, tem o Eduardo, tem o Márcio, tem o Arnaldo, 3 caras que estão tentando se desconstruir e que se dedicam a isso. Olhando para a sociedade como um todo, para as pessoas que não fazem parte desse movimento de exclusão, desse momento de garantir um determinado
status quo, a manutenção de um determinado status quo, como é que a gente faz, assim, dicas de vocês, para no dia a dia, pessoas comuns que respeitam, mas não sabem como adotar uma linguagem, não sei nem se eu chamo de inclusiva, eu vou dar um passo atrás. Ou seja, pessoas que gostariam de tratar as outras com mais respeito. O que seria uma dica para iniciar esse processo, para começar a incorporar uma linguagem neutra? Olha, excelente pergunta, né? Porque a gente tem isso de forma tão enraizada, né? Não só a questão dos pronomes, mas o que o Eduardo falou, ele deu um exemplo de chamar olá, rapazes e meninas, né? Você infantiliza um determinado gênero, né? Então, assim, para além do pronome neutro, a gente tem que muito repensar o quão machista ainda é, quão sexista ainda é a nossa linguagem, a nossa comunicação, né? A Ana falou que, eventualmente, dependendo do pronome que a gente usa para falar de até um objeto ou algo inanimado, aquilo ganha uma personalidade feminina ou masculina. Para você ver, até as coisas a gente consegue colocar dentro de padrões que seriam femininos e masculinos, e isso é completamente tóxico. A gente sabe que as pessoas são completamente plurais, cheias de aptidões e desejos e habilidades que não necessariamente vão estar enquadrados ali naquele masculino ou feminino. Então, eu acho que eu não sei o quanto isso é possível, eu não sei o quanto isso é utópico, né? Talvez que eu esteja falando de um sonho, mas eu acredito piamente que é um valor meu que a gente tem que tentar. A gente tem que tentar ter uma linguagem um pouco menos sexista em respeito às pessoas que sofrem machismo, e em respeito também aos homens, que se eles não tivessem tanto ali um peso do que é o ser o homem, talvez a psique de tantos homens seria completamente diferente, talvez a gente não tivesse num mundo com tanto feminicídio. Então, a gente tem eu acho que a gente, enquanto sociedade, que pensa numa sociedade que pretende evoluir para um lugar de mais justiça, para um lugar de mais igualdade, a gente precisa primeiro sair desse lugar de segregação, de você é homem, merece isso e tem que fazer isso, você é mulher, merece aquilo e tem que fazer aquilo. Então, temos que ser menos machistas, temos que descolonizar esse pensamento binário, né, o que é feminino e o que é masculino, e temos sim que ouvir o pleito das pessoas não binárias que não querem se enquadrar, né, e têm seu direito de não se enquadrar nessa construção social, é pura construção social, né? Se um dia, não sei, aí um antropologista, não sei, alguém numa área mais específica vai ter que falar, se um dia a gente nascer no meio do mato e não tiver esse construto todo ao qual a gente é submetido, talvez a gente tenha uma outra vida, né? Então, vamos entender que o que a gente tem é pura construção. A roupa que vocês vestem hoje, a roupa que eu visto hoje é pura construção, está recheado de expectativas sociais, né? Então, por que não tentar tirar o peso disso, né? Da nossa linguagem, da nossa comunicação e da forma como a gente vê os outros, né? É importante que isso não seja só um método, uma comunicação. É importante que a gente comece a repensar como a gente vê os outros. Legal. Ana, o que você acha dessa pergunta do Arnaldo? Como é que você tem alguma dica de como é que a gente incorpora isso? Eu achei interessantíssimo o que a Flávia falou. Acho que realmente a gente nasce em sociedade, vive em sociedade, então a gente está imerso em língua e cultura. A gente não pode simplesmente começar tudo do zero, né? Zerar tudo e começar. Então a gente vai ter que lidar com essa carga, reconhecer essa carga. Acho que o caminho é fazer vamos dizer assim, uma atitude, assumir uma atitude inversa da imposição. É chegar e perguntar como você quer ser tratado. Então, acho que essa primeira pergunta do manual, que qual é o seu pronome, é a pergunta que a gente tem que fazer, não no sentido de saber exatamente o pronome, mas como você quer que eu te chame. A gente não pergunta para as pessoas, quando a pessoa tem 2, 3 nomes, né? Como você gosta de ser chamado? É a mesma coisa, né? Então a gente não precisa saber, a gente precisa só ter a disposição de ouvir o outro e respeitar o desejo dele, né? É uma coisa simples assim. Aos poucos isso vai, se tudo der certo, se incorporando à sociedade, e daqui a algum tempo, nem querendo, as pessoas vão poder tirar isso, desarraigar isso da língua e da cultura. Mas acho que para nós que não somos nativos, né? E acho que sequer a comunidade é nativa ainda nisso, por isso que tem tanto curso, é uma questão de ter uma posição de escuta. Se a gente pensar um pouquinho no dia a dia, nas questões práticas,
Que dicas vocês dariam, assim, e aí eu estou entrando num pragmatismo que talvez saia um pouco do escopo do nosso podcast, mas é aquela coisa de tentar ajudar as pessoas a dar o primeiro passo, né? De forma pragmática. Vamos supor, eu, Arnaldo, acabei de descobrir que o que eu faço, né? Descobri com vocês, que eu falo, né? Eu trabalho com o mercado corporativo, falo às colaboradoras, aos colaboradores, que isso não é legal. Então, que dicas práticas que vocês poderiam dar para a pessoa iniciar, né? O que, por exemplo, nesse caso eu poderia usar no lugar disso sem ferir o mercado corporativo? Porque, veja bem, tem os dois lados, né? Como é que eu uso isso sem correr o risco de quem está lendo do outro lado, que é meu cliente, é meu contratante? Opa, que troço estranho. Existem guias de linguagem exclusiva, inclusive das companhias aéreas, que estão propondo, por exemplo, revisionismo para tirar a palavra cockpit, que tem uma tendência sexista, e passar para outras palavras que não têm a mesma história. Então a gente vai, como no caso que aconteceu com a consciência sobre atitudes racistas, aos poucos eliminar certas palavras do vocabulário. Além disso, o que as pessoas têm indicado para fazer é trocar, por exemplo, colaboradores e colaboradoras por pessoas que colaboram, né? Não colocar o gênero. Então a gente teria, em vez de brasileiros e brasileiros, pessoas nascidas no Brasil e assim por diante. Por quê? Porque, como a Flávia disse, a gente tem uma expectativa, principalmente para algumas profissões, né, que o engenheiro ou o mecânico sejam homens, né, que professora seja mulher e assim por diante, assim a gente evita essa associação. E aí o resto não tem uma receita, acho que muito fechada, a gente também está aprendendo a lidar com isso, importante até isso no horizonte, né? Sempre esse cuidado. Alguma dica, Flávia? Olha, não, eu quero aprender com a Ana, quero segui-la no Twitter, no Instagram, quero ser fã dela, tenho que aprender muitíssimo com ela, mas agora eu quero falar no lugar de pessoa que vive no mundo corporativo há 15 anos, né? Por mais que você tenha essa preocupação, Arnaldo, de não causar ali talvez um desconforto no teu cliente, né, pensando ali no mundo corporativo, eu queria louvar algumas iniciativas de empresas públicas e privadas que já têm feito seus próprios manuais, como a Ana mesmo falou, e como pessoa que vive nesse ambiente, eu queria ressaltar o quanto isso é importante, o quanto enquanto uma pessoa, perdão pessoal, o quão é importante para mim enquanto pessoa, parte da comunidade LGBTQ e até eu me perco, percebam, mas o quanto é importante para mim, enquanto mulher, enquanto LGBT, etc., receber um manual corporativo que tenha uma linguagem não sexista, entendeu? Ou o quanto seria importante receber um manual que tivesse linguagem neutra, porque ali eu me embaso para começar a talvez ter essa fala mais forte dentro da minha empresa, ali eu me empodero para eventualmente podar um comentário preconceituoso. Então, assim, qualquer passo que você der para começar a institucionalizar dentro de uma empresa uma fala não sexista ou não binária, ela é muito importante para a comunidade, para a sociedade como um todo, mas eu entendo que especialmente para a comunidade queer. Uau! A gente tem um programa aí que eu vou dizer. A gente vai ter que desdobrar isso em alguns programas para frente, em outras tantas temporadas. Eu tenho 107 perguntas anotadas aqui. Eu imagino. E você cortou umas 50, né? Porque você já jogou fora umas 50. Mas, pessoal, pra gente ir chegando no nosso bloco de dicas, né? Pra quem tá ouvindo a gente, quer aprofundar, quer continuar esse debate para além do podcast, a gente chegou naquele momento das dicas, que pode ser um filme, um livro, uma rede social de alguém, né, um perfil de alguém, vale qualquer dica, né? Um evento. Márcio, você tem alguma dica para colocar aí na fita pra gente? Eu tenho. A minha dica, ela, na verdade, é o seguinte: como eu já declarei várias vezes durante o programa que eu sou um aprendiz assim nos primeiros estágios sobre esse tema, eu procurei diminuir um pouco a minha ignorância lendo um artigo, né? E eu, honestamente, eu não sei se essa instituição ela é relevante, tá?
que é a Abralim. Vocês conhecem? Conhece, Ana? Sim, Associação Brasileira de Linguística, sou membro. Então é boa. Eu peguei um artigo escrito na revista da Abralim. O artigo se chama Sobre Gênero Neutro em Português Brasileiro e os Limites do Sistema Linguístico. Ele é um artigo, foi escrito pelo Luiz Carlos Schwind, eu não sei se é assim que se fala, mas eu vou soletrar para as pessoas poderem procurar direitinho, SCHWINDT. É um artigo bem técnico, né? E eu achei bacana, porque o que eu pude apreender no geral é que é um artigo que fala que existe um limite em que você vai trabalhar a alteração da norma culta, né? Não significa que ela é imutável e não significa que você pode fazer qualquer coisa com ela, ao mesmo tempo que existe uma demanda da sociedade. E essa demanda é importante de ser escutada. E então eu acho o artigo genial, porque ele, além dele explicar tecnicamente as coisas, ele pega tweets com relação a determinadas palavras, traça gráficos e mostra, olha aqui, o comportamento aqui e ali. Então, uma leitura como essa eu acho que é bacana para tirar um pouco o nosso preconceito e ver que o assunto está sendo tratado na academia de uma forma bastante séria também. Então é isso. Muito bem. Arnaldo, qual é a sua dica? Acho que assim, se você está ouvindo a gente, você curte um podcast. Então, eu deixaria a dica para ouvir o Papo de Segunda do dia 21 de setembro, que eu acho que assim, tem total aderência àquilo que a gente tratou aqui hoje e vai ser um complemento. Se você se interessou pelo tema, vá lá, pesquisa, Papo de Segunda, 21 de setembro. Fica a dica. Flávia, você tem alguma dica pra gente? Eu tenho todas do mundo, porque como ao longo da pandemia eu virei uma grande ouvinte de podcast, porque a louça tem que ser lavada e não pode ser um evento totalmente desprazeroso, eu sei que tem esse momento da dica no final do podcast. Então, eu queria primeiro recomendar, obviamente, pessoas que fazem parte da comunidade queer, comunidade não binária, e aí eu começo pela @indianarae.siqueira, né? Que ela, inclusive, é tema do filme Indianara, que enfim, esteve no Festival de Cannes. Enfim, eu não consigo imaginar uma pessoa com uma existência mais política do que a Indianara aí. Então, sigam ela é uma pessoa perfeita no uso da linguagem não binária, eu acho interessante segui-la até por isso. E, enfim, ela trata de diversas pautas interessantíssimas. Eu queria sugerir também o @Júpiter, só que ao invés de T, vocês vão botar 2 sets, Jup77R, é assim porque ele é um ótimo artista, ele é um cara do rap, ele reivindica esse uso do pronome ele, dele, mas ele fala muito de não binariedade, ele fala da existência dele como um corpo dissidente, então ele traz também várias pautas extremamente interessantes. Ele tem esse curso também de linguagem não binária, ele é um desses impulsionadores do ensino da linguagem não binária. E, por fim, eu queria falar de um livro que não necessariamente é sobre linguagem não binária, mas é um livro da Liv Stromkist. Com certeza eu não estou falando o sobrenome dela corretamente. É Stromkist. Kist é porque eu sou carioca, né? Mas vocês sabem que é um S. E ele se chama A Origem do Mundo. E em determinado momento desse livro fala-se de como as pessoas intersexo foram tratadas pela medicina, né, ao longo dos séculos, né? A gente tem essa ideia de binariedade tão fixa na nossa cabeça que a gente, em algum momento, achou legal mutilar bebês porque eles não tinham ali uma configuração fisiológica que se adaptasse ao que a gente esperava de um homem ou de uma mulher. E óbvio que isso causou transtornos imensos. E eu termino essa fala gigante falando que, graças a Deus, em 2021, parece que já tem uma normatização, não lembro se é uma proposta de lei, deixa eu ver aqui num post-it, que eu sou velha, eu não tenho papel, mas eu acho que é um provimento do CNJ falando sobre registro na certidão de nascimento do gênero ignorado, gênero não identificado, então justamente pensando nas pessoas intersexo. Então esta é uma boa notícia para fechar. Sensacional. Ana, quais são as suas dicas ou qual é a sua dica? Bom, acho que primeiro eu queria recomendar um livro de 1995 da Deborah Cameron, que é Verbal Hygiene,
higiene verbal mesmo, em que ela trata de práticas que tentam limpar a linguagem, mudar a estrutura para ficar mais adequada aos ideais das pessoas. E ela diz então que as normas, né, e valores das pessoas variam muito, mas o que é comum é que todos têm as suas normas e valores e querem impô-los, né? Então acho que é uma leitura interessante. Uma outra obra interessante é um livrinho muito pequenininho, introdutório mesmo, se chama Mitos da Linguagem, do Gabriel Otero, que dá uma ideia sobre por que as pessoas que falam uma língua pensam certas coisas sobre a gramática que não estão baseadas em fatos. Além disso, como a gente está aqui numa coisa mais midiática, tem um programa chamado Conversas com quem gosta de ensinar, Conversas com quem gosta de ensinar, que é de uma colega da UFRJ e está disponível no YouTube, e ela tem 2 episódios muito interessantes. Um se chama A Treta do Pronome Neutro, que é uma fala da Silvia Cavalcante, uma professora também da casa, e aí ela teve uma réplica, porque Bruni Medeiros, que é trans e ouviu, resolveu pedir espaço para falar e ficou muito interessante, e a fala dela, né, da Bruni, se chama Aquilo que os linguistas precisam saber sobre linguagem neutra, né? Então a gente tem aí 2 pontos de vista, o linguístico e o da comunidade. E aí eu preciso pedir para vocês olharem o Instagram, @combateaopl, e o Facebook Preconceito Linguístico Não, que é da minha extensão. Convido todos a darem uma passada. Eu fico até com vergonha das minhas dicas, mas em todo caso aqui estou. Eu vou ser bem midiático com vocês e propor muito mais como um ponto de partida, não de chegada, 2 séries, uma da HBO, né, da HBO, e outra da Netflix, que é da HBO, é a Todix, que é uma série brasileira de 2020, se não me engano, que vem trazendo esses elementos no cenário brasileiro, com personagens brasileiras, sobre esse tema. Vale a pena olhar, e está disponível ainda, mesmo que ela não esteja com continuidade plena. E do outro lado, até mais para a gente poder olhar e ver como é que isso ainda é tratado com uma série de questões e polêmicas. E eu não estou dizendo que eu achei o melhor dos caminhos, mas é interessante vocês verem da Netflix o Método Kominsky. Na última temporada, na 3ª temporada, tem um episódio que Morgan Freeman aparece, e a personagem do Morgan Freeman vai fazer um remake de uma série americana em que ele é uma pessoa que é um médico legista. E resolveram atualizar dizendo que ele é um médico legista, tendo filhos e netos, mas fluido. E aí tem um debate curtíssimo naquele momento do Morgan Freeman com uma outra personagem da série, onde ele vai corrigindo a ela todas as falas. É uma papo que eles estão, enquanto eles estão ali fazendo a cirurgia, que ela pergunta do neto do Morgan Freeman, e ele vai fazendo as correções ao longo do caminho, e tem um debate posterior sobre, e aí, funciona, não funciona, as pessoas vão entender, não vão entender, ficou difícil, ficou fácil, mas com um ponto de partida, gente, é muito mais como, nossa, olha como está perfeito. Não, ali é um ponto de partida, tem uma série de críticas, inclusive, feitas por eles, que vale a pena a gente dar um passo atrás e observar. Então vou dar essas 2 dicas mais lúdicas, fora aqui na própria Netflix, por exemplo, mas você vai pegar isso nas outras plataformas de streaming como um todo, sempre tem uma área que você pode filtrar por produções nacionais ou internacionais que tem a ver com o mundo queer, LGBTQIA+, diversidade ou algum outro termo no gênero. Então vale a pena começar a consumir outros olhares, outras formas de pensar e outras formas de se entreter. Pessoal, é isso. Nós temos um programa aqui, tanto Flávia quanto Ana. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu aprendi a cada minuto, assim, eu ia até fazer um consolidado, assim, nossa, e olha, se o Arnaldo tem 150 perguntas, se somar as minhas, a do Márcio, do Arnaldo e do quem está ouvindo, vai dar uma enciclopédia inteira. Foi um prazer, uma delícia ouvir vocês 2 falando, e as ponderações e referências. É claro que a gente ainda vai ter que trabalhar muito desse tema para frente, porque a gente está começando a discutir isso, começando a entender isso, e tantas outras pessoas também. Sintam-se totalmente convidados, a casa está aberta para vocês. Sempre tiverem uma ideia, uma questão, uma crítica, né, uma correção, tragam, apresentem, e a gente está aqui aberta para vocês. Foi um prazer. Vocês querem fazer uma última fala para o pessoal?
Só dizer que foi um prazer mesmo também, foi muito bom conversar com vocês, né? E eu espero que gostem também, como eu gostei. Eu queria só agradecer, realmente eu estou aqui num lugar de aprendiz, foi um prazer falar com vocês, as dúvidas de vocês às vezes são minhas, especialmente as do Arnaldo, tá? Ele faz umas perguntas que eu falo, isso não tem resposta, e foi uma delícia aprender com a Ana. Eu agradeço muito a oportunidade e desejo sucesso para todos. E eu quero agradecer muito, né, a vocês foram muito generosas de estarem aqui com a gente, porque a gente só muda qualquer tipo de preconceito se expondo, participando, debatendo, né, sem medo dos comentários que virão. Isso faz parte da vida. Essa iniciativa, né, não só a nossa iniciativa de fazer o podcast, mas a de vocês de disporem desse tempo e vir aqui trazer esse tema é o que vai fazer a gente um dia não ter mais as coisas que a gente tem visto nessa sociedade, né? A gente vai ter o coletivo que você falou, né, Flávia, e a fraternidade, que sejamos muito mais fraternos no futuro. Gostaria de me despedir com um sentimento que tá assim, que nem parece ter um vulcão aqui dentro de mim. É muito curioso, eu que estou chegando no podcast agora e muito engraçado, sempre me considerei super desconstruído e tô com a sensação agora de que eu sou ignorante. E tô feliz, né? Tô super feliz, porque assim, quanta coisa ainda para aprender, como eu aprendi hoje com vocês duas, super obrigado. E, se eu tivesse que deixar uma dica final, assim, tenha orgulho e humildade para pesquisar, para se informar. E eu saio com uma fala final aqui da Ana, assim, a linguagem inclusiva não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Se você é uma pessoa que respeita o outro, para você é um valor respeitar outro ser humano? Estude, se aprofunde e vem com a gente. Obrigado. Muito bem, temos aí mais um Desconstruindo. Sigam as redes sociais da gente, indiquem, compartilhem, mandem sugestões, críticas. A gente está aqui para conversar, para trocar com vocês e levantar uma série de dúvidas, questões e possibilidades sobre cada um desses temas. Foi um prazer. Até a próxima. Desconstruindo é um podcast apresentado por Eduardo Murat, por Márcio Hall e Arnaldo Cruz. O design é de Ricardo Campos. A edição, Hugo Ardilha. A composição da vinheta é do Márcio Hall, arranjos e execução, Márcio Hall, Silvio Mazei e Ney Gouveia. Para conversar com a gente, trocar uma ideia, uma sugestão, um elogio, uma crítica, procura a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. Nosso nome por lá é Desconstruindo X. É isso aí, Desconstruindo mais a letra X. Além de seguir a gente pelas redes sociais, favorita a gente, marca a sinetinha, se inscreve nos canais da gente. Assim, todo episódio novo que acontecer, você vai estar lá sabendo e podendo curtir, trocar uma ideia, refletir com a gente. A gente está nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio.